E vamos lá continuar mais um pouco a história do Grêmio com o livro Imortal Tricolor, que tem um link na descrição para quem quiser comprar. Tô aí com a playlist do Grêmio já chegando no episódio 30, se eu não tô enganado. O link também na descrição para quem quiser assistir toda a playlist. Vale a pena, vamos até o dia 15 de setembro falando tudo sobre o Grêmio e continuaremos nesse livro até os 100 primeiros anos do Grêmio, beleza? Depois aí eu contarei, depois de 2003, praticamente todos os anos eu contarei com a minha própria vivência, porque eu sou gremista desde nascença até a morrência, se isso existir. Vamos lá, continuando. Depois do Grêmio ter vencido aquele Grenal, né, isso na década de 40, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. E com ela trouxe muitas tristezas por muitas mortes, 60 milhões de mortes, e muitos transtornos para todo mundo. E né, na década de 1940 era inevitável que acontecesse isso no futebol também. Duas Copas do Mundo não foram disputadas. Muitos craques europeus morreram no fronte de batalha. Outra tragédia foi a morte de todo o time do Torino italiano em um desastre aéreo em 1949. Isso já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, mas a Itália estava também em crise junto com a Alemanha, junto com o Japão, todos os países que perderam a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a bola nunca deixou de rolar. Os nazistas continuavam jogando até 1944 entre si e contra países neutros, aliados e recém-formados, como Suíça, Suécia, Itália, Hungria, Croácia e Espanha. Então, a Alemanha ainda continuava jogando contra países neutros, né? Isso é impressionante, até em 1944, quando já estavam perdendo a guerra, eles continuaram jogando. Só não deu mais para jogar quando começou a se invadir a Alemanha para derrotar Hitler, né? Imagine aí duas disputas entre a Alemanha de Hitler e Itália de Mussolini e a Espanha de Franco. Meu Deus do céu, ia ser loucura. E botando aí também a Rússia daquele outro ditador que eu me esqueci o nome agora. Esqueci o nome do cara. Mas bota esses daí que ia dar loucura. Na Rússia também continuou jogando e Lavrenti Beria, ex-jogador medíocre do Dinamo, transformado em chefe da polícia secreta, chegou ao cúmulo de tentar prender sobre a alegação de atividades terroristas os principais jogadores do Shakhtar Moscou. Cara, Spartak Moscou. Aí é onde vai, né, a doença de lugares onde as ditaduras, tanto de um lado como do outro, imperam, né? O cara chegar ao absurdo de prender um cara que pratica o mesmo esporte que ele, só para ele se sobrepor ao cara, é impressionante, cara. Impressionante. No caso, Spartak Moscou era arqui-inimigo do time do cara. No Brasil, a política só fez ajudar o futebol. O populista Getúlio Vargas foi um dos grandes incentivadores do esporte e fez o que pôde por ele, até ser deposto em 1945. Aí tem que estudar a história para saber porque ele foi deposto, mas aconteceu que ele foi deposto. Na Argentina, os dirigentes não aceitavam os sindicatos dos jogadores e afugentaram os maiores craques para a Colômbia, onde havia uma associação profissional de rebeldes. Alfredo Di Stéfano foi um deles. Em 1946, o futuro atacante do Real Madrid estreou no River Plate de Buenos Aires, um multicampeão comandado por Munoz, Moreno, Pedernera, Labrunha e Lostal. Então, o time do jogador do Real Madrid, um dos ídolos do Real Madrid, né? Teve que ser exilado por causa que a ditadura argentina não deixava. Foi o argentino o primeiro adversário do Grêmio na década de 1940. Prenúncio de muitos confrontos contra clubes do exterior, que culminaram com a excursão à América Central. O Gimnasia e Esgrima levou toda a sua garra ao Fortim da Baixada. E com 2 gols nos minutos finais arrancou o empate em 5-5 com o Grêmio. O maior adversário de todos os porto-alegrenses no ano de 1941, porém, foi a enchente que assolou a capital gaúcha. Ah, sacanagem.
Primeiro Grenal do ano, disputado em maio, e que terminou empatado em 2 gols, teve sua renda revertida para os flagelados. O campeonato da cidade, agora organizado pela Federação Rio-Grandense de Futebol, foi prejudicado. Na Série B, apenas o Nacional se inscreveu, já então sendo classificado. Foda-se, só ele se inscreveu e ele foi classificado. Em 1942, ao mesmo tempo em que a música de Amélia, Ai Que Saudade da Amélia, foi a música mais ouvida no Brasil, e o Tricolor perdeu um dos seus craques inesquecíveis. No dia 29 de novembro, Foguinho pendurou as suas chuteiras, depois da derrota de 4-2 para o Canto do Rio, na Baixada. Só retornaria ao clube em 1955 para montar um dos melhores times da história do Grêmio. Então, o Foguinho, que está na Calçada da Fama, que a gente vai chegar lá quando ser criada a Calçada da Fama aqui na playlist, ele está na Calçada da Fama por ser um dos grandes ídolos como jogador e como técnico também. Antes mesmo do Renato, né? Ser nem jogador, talvez o Renato não era nem nascido nessa época, mas o Foguinho já era grande ídolo do Grêmio, talvez o maior antes do Renato. Depois do Renato é o Renato, óbvio. 2 anos depois da despedida, no Grenal de 13 de agosto de 1944, o Tricolor alcançou uma façanha digna de pupilos do mestre que deixara saudade. O Inter estava melhor, muito melhor no campeonato. E o clássico da Baixada pintava como um baile vermelho nos Grêmios, né, nos domínios azuis. O estádio lotou para ver o clássico. O recorde de renda vinha no novo padrão monetário adotado em 1942. 38 mil cruzeiros. No final do primeiro tempo, a torcida gremista, que era a maioria, em boa parte sentada confortavelmente nas cadeiras cativas do pavilhão inaugurado naquele ano, podia ver os jogadores se arrastando para os vestiários. Era como se os seus esforços se arrastando para os vestiários não tivessem o menor sentido. O placar registrava não apenas uma vitória colorada, e isso não seria novidade, mas uma goleada daquelas que torna uma segunda-feira irremediavelmente infernal. 3-0. Que agora, né, cá entre nós, só o Grêmio mete goleada no Inter, o que é sensacional. Não vou mentir, é ótimo. Chegar numa segunda depois de Grenal, falar com os colorados é sensacional. Que o técnico telemanco Franzão de Lima falou nos 15 minutos de descanso, não se sabe. Mas se palavras podem mexer com os brios de um ser humano, todas elas, uma a uma, foram proferidas naquele dia. O uruguaio Ramon Castro descontou cedo. Bentevi fez o segundo gol e uma ponta de esperança surgiu enquanto o sol se ia. Aos 30 minutos, incrédulos colorados viam Castro marcar mais um. 8 minutos mais tarde, o goleiro Ivo Wink repetiu uma rotina desagradável dos 40 minutos mais amargos que já vivera. Deu de ombros para a zaga, baixou a cabeça, esfregou os cabelos nas redes que mal haviam balançados e recurvou-se para alcançar mais uma bola. Mário tinha feito o gol da virada antológica. O Grêmio não conquistou a taça, mas depois daquela vitória, era como se o restante do campeonato fosse mera formalidade. Irreparável confissão de fidelidade e confiança. O slogan "Com o Grêmio onde o Grêmio estiver" foi criado em 1946 e tornou-se uma das peças da mobilização para a reconquista da hegemonia do futebol gaúcho. Para quem não sabe, em 1940 foi uma década muito ruim para o Grêmio e muito boa para o Inter. Teve seu rolo compressor ali, complicadíssimo, mas né, o Grêmio conseguiu aí ainda algumas façanhas nessa década. Da qual também fizeram parte a publicação da revista Mosqueteiro, por Carlos Engelke Filho. O desenho do símbolo gremista foi do chargista Pompeu, a nomeação de um patrono, Aurélio Pi, e a contratação de vários jogadores. Na gestão do presidente José Gerbasi, chegou o técnico Otto Pedro Pumpel.
Pombel. Pombel, é. E até um pai de santo de bons serviços prestados à causa tricolor foi repatriado naquela, abre aspas, cruzada pela recuperação do orgulho gremista. Puta que pariu, até pai de santo os caras meteram, aí tá de sacanagem, meu filho. Cara, se eles soubessem o resto da história do Grêmio e a grandeza que o Grêmio tem, eles jamais fariam isso. Porque, pô, sacanagem. Mas, de qualquer forma, o Grêmio conseguiu ainda assim massacrar o Inter, mesmo numa das piores fases do Grêmio e numa das melhores fases do Inter, mostrando assim que o Grêmio é superior, muito superior ao time do Inter. O que tu achou dessa história? Se inscreve no canal, deixa teu like, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!